Muito bem, e aí, gente? Hoje eu vou falar um pouco do 1000 platôs. Qualquer filosofia pode ser convocada a responder 3 perguntas. Que fato, que direito, que vida? Questão de fato. Qual é a questão de fato deste livro, 1000 platôs? A multiplicidade, ora, a Terra como força de diferenciação subjacente a qualquer formação. A multiplicidade pura. Uau! Questão de direito. Multiplicidade distribuída em estratos. Terra repartida em territórios. Máquinas em agenciamento. Legítimos ou não? Essas estruturas, a multiplicidade estruturada, está feita de forma legítima? Interessante. O que é que distribui? A questão de direito é o que distribui a multiplicidade? É o capital? É a psicanálise? É o quê? Terceira questão de vida, uma questão de limites, uma questão de combate, uma questão de criação, uma questão de intensidade. Pensar a multiplicidade como fato, uma distribuição legítima dela nos agenciamentos, nas relações, vai levar a gente a uma vida mais criativa. Em resumo, o 1000 platôs é um combate que se segue ao antiédipo. Nomadismo versus imperialismo, ou esquizofrenia versus capitalismo. É um modo de pensar a distribuição nômade, esquizo, e um modo de distribuição sedentário ou paranoico. Sempre lutando por uma nova terra, sempre lutando por mais maneiras, por novos modos de vida, por uma multiplicidade criadora. Tem espaço que encontre legitimamente as estruturas, deslocando os limites, empurrando para além do limite, criando, desfazendo os limites artificiais que limitam a potência e encontrando os limites colocados pelas próprias relações, pelo encontro das coisas entre si. O objetivo é ultrapassar limites muito estreitos, estruturas muito fechadas. Essa é a alegria dos autores, é a de criticar, questionando os limites de uma estrutura muito apertada, rindo, tentando fazer e pensar algo novo, pensando um limite expansivo, móvel. A questão é que o Deleuze vê esse afundamento, esse afundar de todo o alicerce proposto ao pensamento e pensa, como será que é o fundo? Como será o fundo, né? Se todos os fundamentos, a gente vê diversas filosofias, diversas maneiras de responder, e o próprio fato de fazer essas perguntas nos faz constatar que todo fundamento afunda, toda resposta, ela gera coisas diferentes. Como é o fundo? Como será o fundo? Como será que as coisas são nesse afundamento, nesse sem fundo? Em linhas gerais, na filosofia contemporânea, a gente tem 2 posturas diferentes de lidar com o sem fundo. A primeira é não olhar, é renunciar. É inútil tentar encontrar esse fundo. Não se alcança um fundamento único. É preciso aceitar então os limites que estão dados. A filosofia de Deleuze e Guattari não vai por esse caminho. A filosofia de Deleuze e Guattari tenta olhar para o sem fundo, um aprofundamento. Vamos nos perguntar por tudo isso que afunda, como afunda e o que percorre esse sem fundo. A gente continua perguntando, mesmo que para receber respostas aberrantes. A gente não só não vai conseguir fundamentar as coisas de um jeito perfeito, imutável, inquestionável, como a gente não quer, e por não querer e continuar olhando e avaliando as coisas e os fundamentos e o afundamento, a gente vai receber respostas aberrantes, respostas malucas, desviantes, doidas. Essa segunda postura de Deleuze e Guattari, a de explorar esse fundo. Embora o 1000 platôs tenha sido dividido em 5 livros, né, aqui no Brasil, ele é um livro só. Eu não entendi o que ele falou. Cada capítulo é um platô. E para caber em 8 aulas, a gente teve que deixar alguns platôs de fora, porque são 14, mas nós vamos passar pela maioria deles. A gente vai abordar praticamente na ordem que eles aparecem no livro. Nessa divisão em volumes, então, a gente só não vai usar o volume 2. Na primeira aula, a gente vai falar de árvore em contraposição a rizoma. 2 modos de distribuir a multiplicidade. Um arbóreo, hierarquizado, vertical. O outro, rizoma, rizomático, horizontal, imanente. Na segunda, um só ou vários lobos. Segunda aula, a única aula desse curso que vai ser crítica à psicanálise. E vejam, um ou vários lobos. Uma maneira, um fundamento, um extrato ou vários, múltiplos lobos, muitos lobos, onde a gente vai analisar um caso do Freud. Terceira aula, a tensão se dará entre um corpo organizado e um corpo sem órgãos. A gente vai partir de um conceito do Antonin Artaud, que os autores adoram. Corpo organizado e pouco intenso, mecânico, dotado de funções, fechado, e um corpo múltiplo, intenso, sem órgãos, que busca novas ligações com as coisas. Quarta aula, rostidade e linha de fuga. A formação do rosto, a identidade por excelência, né? A formação dos traços que nos remetem todos a um rosto comum, e os desviantes,
inclusive, e as linhas de fuga, que escapa desse rosto, o que cria algo novo, o que vai para um campo da multiplicidade. Quinta aula, micropolítica e segmentaridade. Segmentaridade como as linhas muito duras, as linhas mais flexíveis, as linhas de fuga, e como isso se dá na micropolítica. Como fazer para que a micropolítica não seja uma máquina protofascista, mas se torne justamente uma máquina de guerra, uma máquina criadora de linhas de fuga. Sexta aula, a atenção será entre ser e devir, uma das aulas principais desse curso, né? A aula de devir, onde a gente vai falar de devir mulher, aula de devir criança, a gente vai falar da tensão que existe entre o ser e a multiplicidade, a mudança, o devir. Sétima aula, ritornello, onde a gente vai falar da repetição, 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 da repetição. Enclausurada em um ciclo fechado, estruturada demais, e a repetição como criadora da diferença, a repetição como base para a diferença, em função da diferença e da multiplicidade. Portanto, na oitava aula a gente vai falar de máquina de guerra, aparelho de captura, liso e estriado. Os últimos conceitos do Mil-Platôs, a gente vai tentar trazer como que o Mil-Platôs apresenta uma ideia de nômade, né? Uma ideia de um personagem conceitual do nômade, aquele que habita a desterritorialização, aquele que consegue lidar com a multiplicidade. Para isso a gente vai usar os Mil-Platôs, a gente usou um pouquinho do Conversações do Diálogos, que são livros de entrevistas com o Deleuze, a gente usou principalmente de comentário um livro do Davi Lapujade, esse livrinho aqui chamado Deleuze e os movimentos aberrantes. Esse livro aqui é excelente, difícil, mas uma ótima porta de entrada para a filosofia deleuziana. Tem muito mais referências lá no site, se vocês quiserem mais bibliografia, mas isso aqui é o que a gente vai usar de fundamental nesse curso. Eu espero que vocês acompanhem esse curso e que ele seja uma boa porta de entrada para esse livro tão difícil, mas tão intenso, que é o Mil-Platôs.